E aí, meu grupo, vocês estão bem? Tô me arrumando que hoje tem a apresentação de Dona Isabela. E vocês sabem que eu morro de chorar nas apresentações, né? As crianças fazem eu já tô chorando. Mas vocês acham que eu vou poder chorar quietinha ali no cantinho da sala? Não, gente, a apresentação vai ser num shopping. Nunca tinha visto, mas parece que agora as escolas estão fazendo isso. Pois a minha vergonha hoje será num shopping. Mas não tem jeito, as crianças... Imagina, a Isabela vai cantar e tocar flauta? Eu vou chorar horrores. Vou nem passar rímel hoje. Só aquela chinelada que a gente ama, da Kiko. E tô pronta, não vou fazer mais nada, porque senão eu vou ficar toda borrocada. Ai, que lindo, ó. É muito lindo esse, né? E já mostro pra vocês. Consegui convencê-la a colocar uma presilhinha, um negocinho no cabelo pra ficar mais linda do que ela já é. E bora pro shopping ver a apresentação dessa princesa.